Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Bom dia a todos, é uma alegria e um prazer estar aqui novamente no nosso programa dentro do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, liderado pelo presidente Cleiton Bezerra, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia, no programa Desafios de uma Sociedade em Guerra. Hoje, com a presença do delegado da Polícia Civil Marcos Neves, titular da 34ª DP, em Bangu, o nosso delegado federal Lourenço Pompilho da Hora, aqui do estado do Rio de Janeiro, e o Pedro Paulo Amaral, que é da religião budista, representando a organização internacional Soka Gakkai, no caso a Soka Gakkai Brasil. É uma alegria muito grande tê-los aqui, um prazer, muito obrigado pela presença. E agora temos uma pauta muito importante, porque o Brasil está em guerra, uma guerra atípica, uma guerra assimétrica, vivendo um grande período de barbárie. Toda a sociedade está chocada e o poder público precisa ter ações mais eficientes, mais eficazes e mais efetivas no combate ao terror do crime. Eu gostaria de começar hoje, já que essa semana foi dominada pela grande ação criminosa no presídio em Manaus, pedindo ao delegado Marcos Neves que faça uma breve apresentação do que ele pensou, refletiu a respeito do acontecimento. Só uma apresentação breve para a gente poder fazer uma passagem aqui, para depois aprofundar um pouco mais. Bem, bom dia. Bom dia a todos, professor João Ricardo Moderno, uma honra mais uma vez estar aqui com o senhor, debatendo segurança pública. Agradecer a sua orientação permanente no curso de pós-graduação em filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimentar meu querido amigo Lourenço Pompilho da Hora, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o senhor Pedro Paulo Amaral. É uma honra tê-lo aqui também, falar sobre budismo, filosofia budista, que é um instrumento, considero importantíssimo, para a transformação do ser humano. Tudo que nós pensamos em matéria de segurança pública parte necessariamente dessa transformação da natureza humana. Eu acho que o budismo, a filosofia budista, tem um papel muito importante nisso. Bem, a questão da segurança pública no Rio de Janeiro já vem se agravando há pelo menos 10 anos, em especial no Rio de Janeiro, com a instalação do chamado Programa Delegacia Legal, tornou a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro um órgão extremamente burocrático. Quer dizer, a Polícia Civil perdeu seu aspecto operacional e isso trouxe graves prejuízos para a segurança pública no Rio de Janeiro. O que nós sempre discutimos aqui no programa e lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, durante as suas aulas, quando tratamos de segurança pública, é a questão da perda da efetividade do trabalho policial. Hoje se investe muito em eficiência, ou seja, a burocratização do sistema, e deixamos de lado a questão da efetividade. E tudo que nós vivemos hoje, em matéria de descalabro na segurança pública, tem origem na falta de efetividade do sistema. Inclusive no sistema penitenciário. Inclusive no sistema penitenciário. Na realidade, quando a gente fala de segurança pública, nós estamos falando de um grande sistema formado por Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e Sistema Penitenciário. Estamos tratando de segurança pública no sentido estrito. Segurança pública no sentido lato, evidentemente que envolve questões sociais, econômicas, políticas, que têm que ser discutidas por diversos especialistas. Mas segurança pública, em sentido estrito, envolve esses órgãos de persecução penal também. Bom, então eu passo agora a palavra ao delegado federal Lourenço Pompilho da Hora, para que ele faça uma breve apresentação dessa crise da penitenciária, que Manaus agora ficou na crista da onda, mas que é uma crise nacional. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, professor João Ricardo Moderno. É uma honra estar aqui com o senhor, meu mestre, meu orientador. Obrigado. Na Universidade do Estado. Meu parceiro Marcos Neves, que me colocou nessa oportunidade de fazer esse curso, professor João Ricardo. Isso agregando muito, ao meu aprendizado. A gente está sempre aprendendo. E o senhor Pedro Paulo Amaral, um prazer estar aqui com o senhor também. Como disse muito bem o Marcos Neves, essa questão da religião ocupa um espaço muito importante no viés da segurança pública. Professor João Ricardo, essa questão do sistema penitenciário é algo que me preocupa há muitos anos, porque me parece que o Estado coloca o preso lá dentro e se esquece dele.
Eu tenho observado discussões essa semana e as pessoas fazendo comparativos de privilégios que os presos podem ter e enquanto outros da sociedade não têm o mesmo tratamento. Eu não vejo privilégio ali, né? Eu vejo uma estrutura que nunca teve um tratamento. E o que é mais sério, as pessoas se esquecem, né? Pelo menos nós do direito pensamos diferente, que o Estado tem a responsabilidade pela vida, pela sobrevivência do preso e até pela ocupação dele. Então a gente observa hoje que essas prisões, essas custódias são centros de aprimoramento da violência e da bandidagem, né? A gente não pode conceber armas lá dentro, facas, como a gente tem visto. E a coisa se torna muito preocupante porque, como o senhor pontuou muito bem, né, isso pode ter e certamente terá proporções nacionais a partir do momento que nós vemos a presença dessas organizações criminosas hoje já também segmentando, né, suas construções. Então essa questão eu queria focar. Quer dizer, vira uma espécie de escritório do crime também, sim, né? Certamente. E na verdade, esse esquecimento, se esquecem das pessoas, dos cidadãos, fora das prisões, imagina dentro das prisões. Então, o esquecimento é mais grave ainda no caso dos presos. Pedro Paulo Amaral, por favor, o meu bom dia, a sua presença aqui, começando hoje a presença da Soca Gakkai. Então, eu gostaria que você me desse uma apresentação rápida, né, da importância do budismo, da religião, da Soca Gakkai. Bom dia, professor Moderno, bom dia, delegado Marcos Neves, delegado Lourenço Poupilho da Hora. É um prazer estar com vocês, especialmente com o senhor, que é o nosso querido amigo, né, amigo do doutor Ikeda, com duas pessoas especializadas, né, nesse mundo da segurança. Só para lembrar, o doutor Ikeda é o líder mundial da Soca Gakkai e fica em Tóquio, né? E o professor Moderno nos teve a honra de conceder ao doutor Ikeda o título de sócio correspondente da Academia Brasileira de Filosofia. E doutor honoris causa. Doutor honoris causa também, diga-se de passagem. Exatamente. Né? Mas é um prazer estar aqui. A Soca Gakkai é uma instituição internacional, tem como fundo a religião budista, mas ela tem uma parte cultural e educacional, como o professor viu, muito grande. Ela tem escolas, museus, universidade, e ela trata, como foi colocado aqui pelo delegado Marcos Neves, pelo delegado Lourenço também, dessa questão que tudo começa dentro do ser humano, né? De você tentar transformar o eu do ser humano de um eu negativo para um eu mais positivo. Inclusive fizemos uma belíssimo seminário na academia da violência, da barbárie. Exatamente, é verdade, exatamente. Discutimos todos esses assuntos. Foi verdade. Com personalidades de várias religiões. É verdade, foi mesmo. Foi um grande sucesso. Mas é um prazer estar aqui, né, junto com vocês, e esperamos que a gente possa assim, contribuir de alguma forma para efetivamente fazer algo de bom para esse mundo bárbaro que a gente está. Parece que não é nada num programa assim simples, mas o Gandhi fala assim que as coisas que queremos e parecem impossíveis só podem ser conseguidas com uma teimosia pacífica. Eu acho que nós estamos lutando por isso aqui. Parabéns, professor. Parabéns às duas queridas personalidades que estão aqui. O doutor Lourenço é professor também universitário, tem doutorado, está fazendo pós-doutorado, é professor da UFRJ, e o professor Marcos Neves também é doutor, fazendo pós-doutorado também, já o segundo pós-doutorado dele, agora na UERJ. Antes de você falar, eu estava comentando aqui antes do programa, que a barbárie japonesa que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, na preparação toda para a Segunda Guerra, depois durante a Segunda Guerra Mundial, e a importância que teve o budismo naquela época e depois a perseguição. Quer dizer, qual foi, eu só quero fazer uma pergunta histórica, qual a importância que teve o budismo japonês, no caso a Soka Gakkai, na transição da barbárie japonesa para a retomada do processo da civilização japonesa? Ok. A Soka Gakkai, originalmente, ela é fundada por 21 professores, né? Ela é uma organização que começa com o nome Soka Kyoku Gakkai, quer dizer, Sociedade Educacional para a Criação de Valores. E esses 21 professores, liderados por um professor chamado Makiguchi,
eles foram radicalmente contra a entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial. Inclusive o Makiguchi era um professor aposentado, ele tinha 70 anos. E ele fez uma admoestação, digamos assim, o sistema japonês fala admoestação, né? E nessa admoestação ele foi contra a entrada do Japão na guerra e por isso, aos 70 anos, ele abdicou de uma aposentadoria, abdicou de uma vida tranquila, pelo ideal dele, e foi preso e veio a falecer na prisão. E a Soka Gakkai continuou com outro presidente, o senhor Josei Toda, que também foi preso com ele, mas foi libertado com vida em 1945, quase no finalzinho da guerra, né? Então a Soka Gakkai, o papel nosso foi de lutar contra a barbárie japonesa. A Soka Gakkai radicalmente é contra qualquer tipo de guerra. Inclusive, no romance do Dr. Ikeda, Revolução Humana, ele começa que diz assim: não há ato mais trágico do que a guerra, e não há ato mais bárbaro do que a guerra. A guerra é o lado mais sinistro do ser humano, e de certa forma o que aconteceu no presídio de Manaus é uma guerra, aquilo ali, é um ato bárbaro do ser humano. Ali o ser humano está na escuridão fundamental mais profunda, né, que pode existir, professor. E a grande maneira de você superar ou evitar a guerra é reconhecer que você está numa guerra. Porque querer tampar, como se diz, o sol com a peneira, não admitir a barbárie, é você dar prosseguimento à barbárie, é tolerar a barbárie. Né, delegado Lorenzo, por favor, então, qual é a sua visão disso? É que realmente nós temos que buscar, né, outros caminhos. Quando a gente olha hoje para uma penitenciária, a gente não vê uma estrutura do Estado ali, né, voltada para a recuperação daquele indivíduo que procurou o lado marginal da vida. A gente vê ali uma estrutura toda defasada, toda comprometida e que fabrica, né, além de, como a gente está falando, de pós-doutorado, né, proporciona esses cursos na criminalidade, no contexto, no cenário da criminalidade. E eles comandam o crime de dentro da prisão. Quer dizer, o que a gente constata é uma conivência também de autoridades, né, com o crime organizado, né? Então, o fato não só de você ter armas, mas todos os equipamentos e ter essa proteção, eles conseguirem controlar de dentro, quer dizer, num sistema, isso significa que nós temos que combater o crime organizado de dentro da estrutura do poder público. E então é preciso, e aí no caso a própria Polícia Federal, a Polícia Civil, as organizações, a denúncia que os cidadãos fazem contra a conivência, a cumplicidade do poder público em alguns setores com o crime, na verdade impede que a gente consiga pacificar a sociedade. Você só tem que ter um lado. Eu me lembro na década de 70, a gente se lembra disso, né? Não sei quem, você pode até me lembrar, dizer polícia é polícia, bandido é bandido, você tem que escolher um lado. Foi o Lúcio Flávio. Então, Marcos, o que é que você pode falar a respeito disso? Nós temos essa questão da violência, pensar a violência de uma forma mais complexa, envolve necessariamente pensar a essência do Estado, né? Eu gosto muito de lembrar do velho e bom Max Weber, que quando conceitou o Estado, estabeleceu que o Estado nasce a partir do monopólio da violência, da instrumentalização da força para a realização do interesse público. E você sabe, Marcos, só para completar, eu estou começando a ler um livro de filosofia econômica, filosofia política, do grande economista von Mises, e ele diz exatamente isso, da escola austríaca, né? Que o Estado não pode abrir mão do monopólio da violência, que é a segurança pública e segurança do cidadão. Então, só para completar, quer dizer, a sua referência tem ampla aceitação acadêmica. E se nós trouxermos esse conceito para pensar, analisar a crise da segurança pública no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, nós temos que partir do que vem estabelecido no texto constitucional. Quando nós fazemos a leitura do artigo 1º da Constituição da República, nós observamos que o artigo 1º estabelece o seguinte, que a República Federativa do Brasil constitui-se Estado democrático de direito. Nós estamos tratando do princípio republicano, que envolve necessariamente dois axiomas. São verdades absolutas: supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público.
Em matéria de segurança pública, a supremacia do interesse público se realiza a partir da instrumentalização da força. Nós não podemos, o Estado não pode abrir mão da instrumentalização da força quando necessário, evidentemente dentro de limites de razoabilidade. Ninguém está pregando aqui o uso ilimitado da força. Os limites vêm estabelecidos em lei. Nós podemos lembrar o Código Penal e o Código de Processo Penal, em especial o artigo 23, que trata das excludentes de ilicitude, e o artigo 292 do Código de Processo Penal, que trata do malfadado, muito discutido autos de resistência. Então, em matéria de polícia, em matéria de segurança pública, estrito senso, é indispensável a instrumentalização da força quando necessário, principalmente quando se combate organizações criminosas. Esse massacre recente no sistema penitenciário do Estado do Amazonas é emblemático. Mostra que o Estado está sendo omisso na instrumentalização da força. Porque o que se fez lá é o que se fazia na Idade Média. Nós estamos voltando ao estado de barbárie. Isso é inadmissível no Estado dito de direito. Um Estado democrático de direito. Agora, completando o que você está dizendo, eu me lembro que o delegado Lorenzo, nosso amigo, falou do esquecimento dos presos. Estão esquecendo os fundamentos do Estado democrático de direito? Esquecendo a Constituição, esquecendo o Código Penal? Também. O problema do Brasil hoje tem que ser analisado também no aspecto histórico. A nossa Constituição nasceu depois de um chamado regime ditatorial, implementado a partir do chamado golpe por alguns e revolução por outros, de 1964, e a Constituição da República estabeleceu uma série de direitos, uma série de garantias, sem a contrapartida das obrigações. Nós não podemos pensar um Estado que busca realização do interesse público sem pensar em obrigações. Então, há muito direito, há muitos especialistas discutindo segurança pública sem conhecer a essência da segurança pública, sem terem experimentado na prática a segurança pública, e aqueles que verdadeiramente conhecem a questão da segurança pública, porque praticam isso há 20, 30 anos, não são consultados. Eu lembro que o professor Moderno agora está com um projeto muito importante na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para fundar um núcleo de pesquisa e divulgação de segurança pública. E tenho certeza que esse núcleo vai trazer para a população, de uma forma geral, a realidade da segurança pública. Exatamente, porque o nosso interesse não é ideológico, não é político-partidário. E essas organizações, essas ONGs, ou esses centros chamado de pesquisa, na verdade, são centros de produção ideológica. Né? Então, acaba que confunde muito a população e eles têm uma grande força junto à opinião pública, junto à mídia. Né? Então, o trabalho também é de desconstruir esse discurso ideológico. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, no caso, morte de PMs. Nós estamos vendo hoje, pelas nossas contas aí, já são 9, né, que morreram este ano, 9 PMs que morreram esse ano. Dias, né? Mais do que vem sendo dito pela mídia, tanto a impressa quanto a televisiva. Então, essas mortes de PMs também muita gente aborda de maneira ideológica. Ora, nós estamos tratando de seres humanos, não é, Lorenzo? Então, o que você pode dizer a respeito disso, dessa matança de policiais? Né? Eu vejo uma coisa que a gente comenta no nosso curso, professor, que trabalhei um pouco no meu trabalho, né, na minha monografia, que é a linguagem e a ideologia. Isso. Eu vejo hoje, nessas mortes, essas organizações que possuem, né, uma estrutura ideológica, uma cultura própria, uma linguagem própria, né, tentando mostrar que são mais fortes que o Estado. Olha o que nós fazemos com vocês. E eu entendo que nós temos que dar uma resposta também à altura, né, com mais efetividade da ação de repressão. Exatamente. Aliás, a palavra repressão, ela caiu em desuso, caiu em desgraça há muito tempo. Né? Agora, se você não reprime, né, passou-se a considerar ideologicamente que a repressão que a polícia faz é uma repressão de caráter político. Então, ela é reacionária, ela é conservadora, mas é exatamente isso. A polícia tem também que ter o viés da repressão. Se você não reprime o crime, quem vai reprimir o crime? Né? Concorda? Concordo, professor. Eu primeiro gostaria de fazer duas referências ao delegado Marcos falou, né? Muito bom. Eu creio que o Estado tem que ser enérgico também. Tem momentos que, se não der uma resposta enérgica, como foi falado agora, a coisa vai degringolando. Se o Japão não tivesse perdido a guerra,
Você imagina o que ele não teria feito no mundo, né? Nossa, seria uma barbaridade. Uma barbaridade. Como foi na China, né? Pois O é. testemunho da China. Mas, além desse lado enérgico, há um fator que o delegado Pompilho também tocou, o descaso que a gente tem com o preso, de modo geral. Não estou dizendo que tem assim, deveres do preso para com a sociedade, deveria ter trabalho dentro da prisão, deveria ter ocupação. A falta de ocupação faz com que ele se torne ocioso e lá dentro, mesmo o preso que não está em nenhuma facção, ele até vai procurar uma facção para proteção dele. Ele vai acabar aderindo para não ser trucidado lá dentro. Agora, né? você tem alguma informação, alguma notícia de que no Japão a Soka Gakkai tenha algum trabalho junto aos presídios no Japão? Porque aqui no Brasil, por exemplo, você tem a pastoral do preso pela Igreja Católica, os evangélicos, etc. No Japão, você tem alguma notícia Só para concluir a questão dele antes, o brasileiro, ele colocou bem, o que está saindo nos jornais lá fora sobre a questão de Manaus, é que é o sentimento do brasileiro descaso, né, com o preso. Ele fala assim, o cara é preso, deixa ele preso lá, preso bandido tem que morrer. Mas não é, tem um ser humano lá dentro, tem gente que está lá dentro com crimes mais comuns, né? Então deveria ter, como o delegado Marcos falou, um tipo de ocupação dentro do presídio, deveres para o preso também, e que isso tivesse esse campo de trabalho. É verdade. E por outro lado, né, também a sociedade, as prisões no Brasil, como ele falou bem, o delegado Marcos, são medievais ainda, nós estamos no processo medieval. Agora, quanto ao trabalho da Soka Gakkai, professor, ela se dedica não muito a essa parte, não que ela tenha descaso sobre isso, não. Nós, deve ter poucos presos no Japão, o talvez. problema é que não tem tanto. Ele queria falar isso. Não tem tanto preso lá. E o próprio sistema prisional do Japão é muito rígido. O preso lá, ele tem direito a banho, acho 2 vezes por semana só. As regras são rígidas para que a pessoa sinta o rigor e tente melhorar, né? Eu soube uma época que a maior parte dos presos no Japão eram nipo-brasileiros. Né? Sim, não, peruanos acho que também. Peruanos também? Posso falar que de repente tem um peruano me ouvindo que não são. Também não, mas tudo bem. Lá tem. Agora, o que a Soka Gakkai presta, e tem um cuidado muito grande, o senhor sabe disso, é a organização que mais auxilia refugiados no mundo. Isso. O doutor Ikeda tem nosso presidente tem uma grande preocupação com o refugiado, que ele é uma pessoa que não tem identidade. Ele não tem nome, não tem nada. No momento que ele sai do país dele e entra como refugiado, quem é ele? Ele fica, hoje o refugiado está em campo de concentração na Europa, pode-se dizer, né? Estão em lugares fechados. Então nossa preocupação, nosso apoio na Soka Gakkai a refugiados continua muito grande aí. O meu querido Marcos Neves, você acha que no caso dessa morte dos PMs, é possível um trabalho preventivo? Eu me lembro agora, nós vimos o vídeo que passou, todos nós vimos na televisão, em outros lugares, esse PM que foi morto, que fazia a segurança de uma joalheria, ele entrou depois dos ladrões terem entrado, e ele entrou ainda com a arma na cintura, né? Não sei se tecnicamente ele poderia já ter entrado com a arma em punho, porque o fato de que o bandido saca primeiro a arma e atira, fez com que ele tomasse 6, 7 tiros no peito, sem chance nenhuma de reação. O que você pode dizer sobre isso? Olha, em primeiro lugar, eu penso o seguinte: o Estado, ou agente público, no exercício da função pública, em última instância, se policial militar estava no exercício da função pública, por imposição do Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 301, que trata do flagrante obrigatório, esse agente público, nós temos que resgatar nele uma coisa chamada presunção de legalidade. Hoje, o agente público que atua na segurança pública, em especial o policial militar, ele tem medo de instrumentalizar a força e depois ser responsabilizado pelo mau uso da força. Quando nós tratamos de segurança pública, nós temos que pensar a segurança pública sobre 2 aspectos: lato sensu e estrito sensu. O que o doutor Amaral vem colocando, e eu considero muito importante, a questão da transformação do ser humano, é pensar a segurança pública lato sensu. É de fundamental importância.
Eu, o pouco que conheço do budismo, da filosofia budista, eu acho que esse postulado budista é fundamental para nós compreendermos a natureza humana e as deformações do ser humano. O budismo trata muito da questão da ilusão do espaço-tempo. Todos nós estamos mergulhados no espaço-tempo. E o espaço-tempo nos induz a uma série de deformações, de percepções equivocadas da realidade. E nós acabamos canalizando as nossas realizações pessoais para o ser. Eu me lembro de uma autora russa chamada Helena Blavatsky, uma das fundadoras do movimento teosófico, que dizia que a felicidade não está no ser, está no não ser. Ou seja, quando nós projetamos a felicidade nas coisas do mundo, nós encontramos a infelicidade, porque não buscamos a essência da vida, né? Então, essas questões são muito importantes. A transformação do ser humano, a reeducação dentro do sistema penitenciário. Mas nós discutimos muito segurança pública aqui, estrito senso, falando de atividade policial e da instrumentalização da força, principalmente para combater organizações criminosas. No Rio de Janeiro, em especial, coisa de 8, 10 meses atrás, iniciou-se um processo que são as chamadas audiências de custódia, que estão resultando, num primeiro momento, na anulação de pelo menos 50% das prisões em flagrantes realizadas pela Polícia Judiciária. Isso tem causado, no inconsciente do criminoso, do vagabundo que vive do crime, a ideia de que compensa praticar crimes, em especial o crime contra o patrimônio. Eu tenho uma situação muito clara, que é emblemática, porque eu venho dizendo, porque eu estou colocando. Um policial meu, na delegacia de Bangu, 34DP, recentemente fez uma abordagem, uma operação de repressão a roubo de carga, e abordou um sujeito que praticava em estado de flagrância roubo de carga. Houve uma troca de tiros, o criminoso foi baleado na perna, foi preso em flagrante por tentativa de roubo, portando uma pistola Glock, calibre 45. Foi encaminhado à autoridade policial, preso em flagrante e liberado 24 horas depois na audiência de custódia. Isso é um absurdo e fere o princípio da razoabilidade. Aplicar o direito no caso concreto é promover razoabilidade, bom senso. Quando nós deixamos de observar o bom senso e a razoabilidade na aplicação do direito, nós não temos o direito, nós temos o antidireito, né, que acaba resultando num prejuízo gravíssimo à segurança pública e ao interesse da coletividade como um todo. Perfeito. Agora, então, Lorenzo, quais são os nossos inimigos, então? Porque isso aí que o delegado Marcos acabou de descrever é uma barbaridade, ou colabora para a barbárie, né? Nós mesmos, professor. Nós mesmos, né? A gente observa esse incidente do off-shopping, né, em frente aquele shopping Tijuca, que é o shopping, são dois shoppings que sofrem muitas incidências de tentativa de ação. Só nessa questão dessa joalheria é o segundo. Ano passado nós tivemos o mesmo incidente lá, com a morte do ser humano, civil, e agora com a morte do policial militar. O que fizemos daquele aprendizado do ano passado, considerando principalmente que aquela área ali é um foco de criminalidade? Se eu for um pouco mais à frente naqueles estacionamentos que ficam no frente do off-shop, o senhor vai encontrar ali alguns caras tomando conta de carro com um uniformezinho que tem série de anotações criminais, né? E não há nenhuma verificação se ele tem habilitação para estar ali, né? Que seria uma questão, que seria uma abordagem simples, por uma solução simples, né? Que talvez evitasse o incidente que nós tivemos essa semana com o policial militar. Então a nossa irresponsabilidade, acho que é preciso dividir essa irresponsabilidade. Eu queria cortar o senhor, professor, falta de compromisso. Compromisso, exatamente. É falta de compromisso, né, Marcos? Hein? E aí surge uma outra questão que o senhor vem falando muito recentemente, e eu acho que é o cerne da questão, principalmente quando tratamos da atividade da administração pública como um todo, em especial da atividade em matéria de segurança pública, a questão da corrupção e do envolvimento de policiais com o crime. Isso é algo gravíssimo e que tem que ser combatido com muito rigor. Desde o nascedor, na formação do policial, até a atividade repressiva por parte das corregedorias de polícia. E eu venho enfrentando já há muito tempo, e prendendo, infelizmente, policiais militares e policiais civis envolvidos com crime, em especial com a atividade das chamadas milícias, que atuam fortemente na zona oeste do Rio de Janeiro. A chamada Liga da Justiça, eu, no ano de 2008, fui titular da delegacia de Campo Grande, prendi um deputado, 2 vereadores, policiais civis, que eram chefes dessas organizações criminosas. Então, o comprometimento de muitos policiais militares e muitos policiais civis com o crime organizado é algo gravíssimo
e merece uma atenção toda especial por parte das autoridades. Quer dizer, nós estamos observando de maneira mais eficaz, né, como é que é essa passagem do policial para o crime. Quer dizer, ele entra como policial e dentro da atividade ele já se torna um criminoso dentro da organização. Então, nós estamos combatendo o crime dentro e fora das instituições, mas dentro e fora dos governos, do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Quer dizer, então, na verdade, nós estamos numa sociedade e num Estado onde você tem todos os poderes públicos envolvidos com o crime, né? Então, isso que acontece com policiais, também você pode falar de advogados, de desembargadores, de juízes, governadores de Estado, deputados. Então, é uma divisão que a complexidade que chegou à sociedade brasileira é tal, o crime está de tal forma entranhado, arraigado, né? Digamos assim, já institucionalizado em todos os poderes, e eu me pergunto como é que a gente vai poder, então, Pedro Paulo, fazer um trabalho digamos assim, de desintoxicação do crime nas organizações públicas. Essa é uma questão muito séria, muito séria. Eu gostaria de... A máfia, por exemplo, no Japão, ela está dentro dos governos também ou não? Eu creio que sim, né? A chamada Yakuza é um sistema meio diferente do... Existe acho que certa honra dentro da Yakuza, que é um pouco diferente. Do nosso... Aqui a gente conhece os conceitos de honra. Dentro do crime e fora do crime. Exatamente. Aquilo lá eles têm uma ética do crime especial. Né? Especial. Mas eu gostaria de reforçar aqui que o delegado Marcos Neves falou sobre a questão do budismo, né? Da filosofia budista, ou da filosofia de melhorar o ser humano. A filosofia budista do Sutra de Lótus, assim, que a Soka Gakkai adota, ela diz que o ser humano ela tem dentro de si um negócio chamado escuridão fundamental, que é causado pelos três venenos: ira, avareza e estupidez. É a avareza que o ser humano é extremamente egoísta, né? E esse egoísmo domina ele só quer saber dele. Quando isso está muito evidente, é fácil ele ser dominado pela ira e pela estupidez. Esses atos de barbárie são gerados por isso. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano tem um potencial que a pessoa tem que entender que Buda vê como uma imagem. Não é. O Buda é um estado de vida. É um estado de vida que o ser humano está mais iluminado, exatamente como o delegado Marcos Neves falou, onde ele potencializa o lado positivo dele. Quando a gente começa a corrigir o próprio ser humano, aí começa uma cadeia positiva. É a proposta do Dr. Ikeda, no romance dele, A Revolução Humana, que ele fala: a revolução humana de uma única pessoa irá mudar a sua família, a sociedade, enfim, todo um contexto, né? Perfeito. E outro, só para fechar essa parte, visitando a escola Soka, que o senhor visitou também, o senhor conheceu muito bem, também em 2005, quando eu fui junto com o senhor, né? Depois foi 2007 que nós 2007 nós fomos. Em 2005 eu fui com o Mourão também. Uhum. E o que a escola Soka adota, desde do primário, assim, hoje é diferente, né? Desde o iniciozinho até a escola fundamental, é a filosofia da importância do outro. Nós não estamos importando com o outro mais. Então, aliás, o homicídio nasce disso, o outro não existe. Então, a Soka Gakkai educa, não é só budista, não, ali tem alunos não budistas, adota essa filosofia. Até o Mourão, na época, ficou falecido, nosso amigo Mourão, ficou muito impressionado, que os alunos colocaram claramente: o outro é muito importante. Nós aprendemos nessa escola que a outra pessoa tem um valor igual ao nosso. Agora, me diga uma coisa, só para a gente falar no ponto de vista prático. Sim. Se por acaso um dia nós tivéssemos com a possibilidade de fazer um trabalho aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, junto às comunidades, às favelas, um trabalho social, educacional, cultural, etc., onde os budistas pudessem ter alguma coisa. O que o budismo poderia trazer, do ponto de vista, o que se poderia fazer nessas favelas, junto às crianças, aos adolescentes, aos jovens? O que o budismo, na sua estrutura institucional, não estou falando somente como filosofia ou como religião, mas como estrutura, para ajudar essa garotada? Acho que
poderia sim na estrutura filosófica, né? Não, nós nunca temos a intenção de impor a religião. Claro. O princípio é um princípio que nós adotamos até por respeito a outras religiões que também estão atuando assim positivamente, né? Nós já fazemos, nunca foi proposto isso. Eu queria colocar também. Eu estou pensando nisso agora, né? O senhor está pensando nisso agora. Nós fazemos, o senhor sabe, nós fazemos um curso gratuito em nossas instituições no Brasil inteiro, onde tem sedes, de alfabetização gratuita, inclusive junto com o MEC. É um passo que foi dado com o MEC. Temos outras possibilidades, mas nós não podemos tomar a iniciativa nós. Tem que ser uma coisa feita em comum acordo com outra instituição. Claro, com o poder público. Como é com o poder público, ou instituição privada, mas que seja como academia, né? Cujo propósito é fazer o... Não, vamos pensar nisso, né? Temos aí um novo prefeito, que é o Marcelo Crivella, que está muito bem intencionado. Com certeza. Temos outros exemplos aí. Quem sabe não se pode ter um piloto, pelo menos, para sentir o resultado. Lógico. Né? E outra coisa, as empresas também japonesas no Brasil, a Toyota, a Sony, a Honda e várias outras, né, de mineração, não é só de automóveis, elas podem também, numa parte social, na questão da responsabilidade social, ajudar nisso também. Eu acho que porque eles ganham muito dinheiro no Brasil, né? São empresas que ganham muito, então elas poderiam também ter uma contrapartida social de ajudar a gerar emprego, a dar cursos técnicos, por exemplo, para a garotada, não é isso? Não, tudo isso é possível, né? Vamos falar com o nosso presidente, seu amigo Júlio Possato. Isso aí, então. Vamos em frente. É possível. Eu vou mudar de assunto agora, porque nós tivemos essa semana uma notícia muito importante, está nos jornais de hoje, inclusive, que agora já há uma formalização no sentido de colocar a Guarda Municipal integrada ao Sistema de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, numa parceria com os limites legais, constitucionais da Guarda, mas também exercendo uma função que ela tem o direito de exercer, mas que durante alguns anos ela acabou renunciando por orientação política do ex-prefeito. Lorenzo, é possível a Guarda Municipal fazer um bom trabalho em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, ou mesmo a Polícia Federal? É importantíssimo. A Guarda Municipal, ela está ali na rua, né? E como o senhor falou muito bem, com uma atuação desfocada do que poderia ser em termos de segurança pública. Ela colhe muitas informações, ela tem um serviço de inteligência. Então nós pensávamos há pouco tempo atrás, quando discutimos segurança pública, né, em fazer com que a Guarda Municipal, né, atuasse não só ostensivamente, mas nessa área de inteligência. Quando a gente fala, por exemplo, que nas ruas do Rio de Janeiro nós temos os egressos, né, daquela UPP que saíram das comunidades e vieram para a rua praticar pequenos delitos ou delitos sérios como esse da joalheria. Então a Guarda Municipal, não só pela postura ostensiva, como vem se colocando aí, não é só a visualização, mas é também, né, a questão da Guarda Municipal atuar colaborando com essas polícias estaduais, civil e militar, na área de inteligência. Perfeito, perfeito. Então é possível, né, Marcos, uma integração aí institucional? Sim, é possível e hoje já existe uma legislação específica para isso. A Lei 13.022 de 2016 traz para as guardas municipais a possibilidade de atuarem diretamente na segurança pública. Eu só faço uma observação com base num princípio da administração pública, que já foi citado aqui, que é o princípio da razoabilidade. Hoje, o nosso prefeito eleito, Marcelo Crivella, afirma a necessidade da participação da Guarda Municipal na segurança pública, mas coloca de uma maneira muito clara que entende que a Guarda Municipal não deve portar arma de fogo, apenas armamento não letal. E eu me posiciono frontalmente contra esse posicionamento do prefeito por uma questão de bom senso. A Guarda Municipal necessariamente vai se defrontar com criminosos armados, com pistolas, pelo menos com pistolas e revólveres nas ruas do Rio de Janeiro. Como é que eles vão confrontar a criminalidade portando armas não letais? Isso vai colocar em risco a vida dos guardas municipais e não vai trazer uma segurança efetiva para a população do Rio de Janeiro. Então nós temos que repensar isso, armar o guarda municipal, dando a ele responsabilidade, formação específica para portar arma de fogo em benefício da segurança pública da cidade do Rio de Janeiro.
Bom, eu no início, quando foi criada a Guarda Municipal, eu defendia também essa mesma tese. Mas eu tenho hoje as minhas dúvidas, porque você formar agora 8, 10 mil homens de um dia, da noite para o dia, para portar uma arma de fogo, isso pode também ter um efeito contrário, com mais mortes de guardas municipais, né? O criminoso chegar e tomar a arma do guarda municipal no meio da rua, enfim, criarem armadilhas. Do ponto de vista legal é possível, né? Porque São Paulo, sim. A Guarda Municipal, ela é armada. Mas ela já foi concebida como tal, né? Você agora fazer uma transformação é um debate importante, né? Agora, eu acho que ele não vai, a Guarda Municipal não pode entrar em confronto direto com um indivíduo armado de pistola, de revólver. O que você acha? Por isso que eu falei inteligência. Inteligência, né? Eu só vi no jornal essa semana, sem querer voltar ao tema, essa organização criminosa lá de Manaus, ela estava pretendendo eleger políticos, deputados, etc, etc. O Dr. Marcos Neves falou ainda há pouco da Liga da Justiça, eu acho até graça, que nos remete à nossa infância, aos nossos leituras de gibi, né? Mas como o Dr. Marcos Neves colocou, nós temos ali também membros do Legislativo eleitos por uma organização criminosa. Então, tão importante como, de repente, não eu vejo essa questão da arma para a Guarda Municipal, eu vejo a questão de nós prepararmos também esses colegas que vão nos assistir, né, nesse trabalho de desconstrução dessas ideologias, porque todas têm ideologias. Exatamente. Né, e tentam eleger ideologias. E onde eu vejo que a educação e a religião, né, são viés muito importantes nessa desconstrução. Agora, que eles dão norte. Lourenço, você acha então que o crime organizado, essas quadrilhas, as grandes quadrilhas, são locais, regionais, nacionais, transnacionais, elas têm um projeto político de tomar o poder central? Há muitos anos. Junto a seus estatutos, no mínimo 2003, que uma delas contou de São Paulo, que é a maior, que tem até horário de culto, né? Que é aquele tal do primeiro comando da capital. Eles se uniram com uma organização fortíssima aqui no Rio, que era o Comando Vermelho, né? E por aí vai. Eu só vejo os incidentes, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, a presença de integrantes dessas facções nesses poderes. E isso é que torna a coisa muito delicada. Volta a menos, nós estamos barrando com medidas cautelares de prisão, né, nas nossas investigações, com pessoas infiltradas em outros órgãos da administração pública, né, atendendo, né, as demandas dessas organizações criminosas. Isso é de uma gravidade enorme. Muito, né? sério, muito sério. Então, na verdade, agora, de uma certa forma, eles venceram, porque nós estamos, no meu entendimento, o Estado do Rio de Janeiro é um narco-estado. Sim, então, senhor. Entende? Então eu acho que nós temos que agora começar a discutir o narco-estado, né? Tanto regional, né, quanto nacional, né? Então o Brasil hoje é um narco-estado do ponto de vista nacional, sim ou não? Se o Estado do Rio de Janeiro é sim ou não um narco-estado do ponto de vista regional, são questões prementes, são questões urgentes. O que você acha, Marcos? Caminhamos para isso. Se não mudarmos radicalmente o posicionamento das autoridades no confronto a essas organizações criminosas, nós caminhamos para isso. E a questão mais grave hoje é que eu não percebo uma compreensão muito clara, principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, dessa problemática da segurança pública. Nós temos, principalmente na cúpula do Poder Judiciário, e a decisão pela implementação das chamadas audiências de custódia foi uma ideia do ex-presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ricardo Lewandowski. Nós respeitamos, evidentemente, a posição do ministro Lewandowski, mas na prática isso está sendo colocado de uma maneira muito clara que não está funcionando, está agravando a questão da segurança pública no Brasil todo, em especial no Rio de Janeiro. Por que o auto de resistência passou a ser chamado de homicídio? Bom, tecnicamente não faz nenhum sentido. Porque o conceito do homicídio na teoria do crime é fato típico, antijurídico e culpável. Como não há, dentro dessa estrutura, a ideia nem de culpabilidade, nem de antijuridicidade, porque há uma previsão expressa no Código Penal, 23, inciso 2, e no artigo 25, de que legítima defesa exclui a antijuridicidade da ação do agente público, evidentemente que não há crime, porque um dos elementos do conceito de crime não está presente. Então, falar em homicídio praticado por policial no exercício da função pública é uma aberração jurídica. É verdade. E, na verdade, o que está acontecendo também é que eles querem que primeiro o policial morra para depois se defender.
Exatamente, não tem sentido nenhum. E lembrando o seguinte, professor, que o agente público, no exercício da função pública, ele não representa o Estado, não. Ele é o Estado, ele representa o Estado. É a ideia de imputação. Isso tem que ficar muito claro. Eu, às vezes, penso que essas pessoas que ficam elucubrando sobre segurança pública não estudaram direito público. Porque a gente vê tanta bobagem. Estudaram, mas a ideologia, ela acaba corrompendo. Permeia essas decisões, decisões, entendeu? Porque isso não é uma decisão jurídica. Isso não é uma decisão nem no mínimo de bom senso. É ideológico, né? Quer dizer, eles querem deturpar. A essência. Melhor, subverter, é uma subversão dos princípios constitucionais, dos princípios legais, até para, como bem disse o delegado Lourenço, para que você institucionalize o narco-estado. É uma maneira também, quer dizer, você vai a conta. O que acontece? O assédio moral contra os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, agora assédio moral contra os policiais, é para que não cumpra o seu dever constitucional, o seu dever legal. E acaba, então, impedindo que se faça, porque a única maneira deles chegarem ao poder definitivo é ir constrangendo as forças legais para tomar o poder. Tá certo? E depois de tomar o poder, aí nós já sabemos o que eles fazem. Pedro Paulo, o que você pode dizer a respeito disso? Essa questão tem muito de poder, né? Eu estava lendo uma matéria da Veja, que esse Marcola, o chefe do PCC, né? E que ele fatura, fiquei impressionado, cerca de, não sei se $200 milhões ou $200 milhões por ano. É muito dinheiro. Acho que a mulher dele chega numa Mitsubishi, zerinho do ano, aquela caminhonete enorme. Então, como é que ele da cadeia, é muito que ser mais investigado, como foi colocado aqui, né, com mais rigor. Ele está dentro de uma cadeia, alguém aí fora está movendo. E se você buscar, assim, como é que uma pessoa da origem mais baixa, digamos assim, não sem ofender, vai ter contato com a pessoa de fora? Tem alguém mais poderoso que está solto, provavelmente, que manipula tudo. Difícil é chegar nessas pessoas para impedir essa questão. A droga está muito pesada no Rio de Janeiro, realmente, influenciando negativamente. Pode ajudar na recuperação do viciado, porque o criminoso que é viciado, ele comete essa barbaridade toda sob efeito de drogas. Sem dúvida. Então, na prevenção às drogas, ou na prevenção do dependente químico, você acha que o budismo pode ajudar também? Pode, muito. Nós fazemos muitas palestras, o senhor sabe disso, né? No nosso centro nós chamamos a sede no Rio de Janeiro, inclusive uma em Bangu, é uma sedezinha simples lá, mas está lá. Mas nós fazemos muitas palestras nesse sentido. E nós temos médicos, médicos, advogados, pessoas que procuram a sociedade mostrar que tem outra saída para ele, porque o garoto que entra no tráfigo, ele sabe que a vida vai ser curta. Ele sabe. Ele não pode a compreensão de que ele pode viver muito mais tempo e melhor. Claro, então. Mas só que ele é estimulado pelo dinheiro fácil, né? Porque ele vai trabalhar rápido. Então ele é influenciado. Nós trabalhamos e temos vários relatos de experiência. Inclusive eu recebi um recentemente, isso no mundo inteiro, de uma mulher que ela foi viciada nos Estados Unidos em tudo que se possa imaginar. Ela começou novinha e graças assim, ao trabalho da SOCHK e da sociedade americana, no caso aí, né, ela conseguiu superar. Nós temos vários casos. Aliás, assim. É até curioso, né? Só para mencionar, antes de passar para o último ponto, uma professora de alemão, em Copacabana, na rua Barata Ribeiro, ela era muito religiosa, falava muito de Bíblia e tal. Era um estudo de alemão em grupo. Eu cheguei lá mais cedo, não tinha ninguém, os outros não chegaram ainda. Ela disse: o senhor deve estar preocupado, tentando imaginar por que eu falo tanto em Deus, em Jesus Cristo. Eu digo: não, eu respeito, eu sou católico, cristão católico, não tem problema nenhum. Eu disse: mas eu vou lhe contar. Eu fui uma prostituta muito importante, fui criminosa em Hamburgo, né? E muito viciado em drogas e tal. Eu fui presa. E chegou na prisão, eles me encarceraram, era água e comida. Eu não tinha nenhuma droga que entrava na prisão, nenhuma. Eu
fazia um diabo. E aquilo foi diminuindo. Quando acabou, eu já estava normal, colocaram uma Bíblia dentro da cela. Eu não tive que fazer, eu comecei a ler a Bíblia. Estou recuperada, sou professora de alemão hoje no Rio de Janeiro, estou casada, estou muito bem casada, estudei a minha estrutura aqui familiar, etc. Então a prisão alemã acabou salvando Salvando a vida dela, salvando a vida dela. Eu queria terminar. Não, só professor, só um rápido. A questão, acho, de tudo é educação e cultura, né? A gente tem que começar um trabalho sério, na verdade, combater a causa. Um trabalho sério de reeducar nas escolas, a escola voltar a ser integral, né? E fazer mais movimentos culturais, populares, e através disso ir cultivando um novo ser humano. Agora, Isso é uma coisa a longo prazo, né? Paulo, quando nós temos celebridades nas drogas, Isso é horrível. incentivando as drogas, então fica muito difícil, né, de você fazer o trabalho, porque Concordo. o garoto vai para a escola, né, mas música da televisão, da novela, que fala em elogio às drogas, então ele fica, a raça do adolescente fica dividida, e lá na escola vai o traficante que vai à aula com a arma, bota a arma em cima da mesa e tudo mais. Eu queria passar agora para um tema fundamental para a gente encerrar o nosso último, que é a questão da delação premiada, que é um tema importantíssimo que tem dado resultados muito bons. Eu vou começar pelo delegado federal, porque a Polícia Federal tem feito um trabalho. E quais são os problemas que envolvem a delação premiada, Lourenço? Tenho visto recentemente, professor, uma discussão sobre a execução da delação premiada, Certo. que, segundo a 12.850, é possível tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público. Então há um conflito aí. Não, o Ministério Público hoje ele vem na mídia dizendo que a autonomia para fazer isso é dele, porque ele é o titular da ação penal. Então, a questão de forma, eu não vou entrar no mérito dessa discussão, nem academicamente nesta fala. Mas dizer que, por exemplo, a delação premiada é um instrumento de coleta de prova, que tem de ser processada. Eu já fiz várias delações premiadas antes dessa lei 12.850, e se não fossem essas delações premiadas, talvez não tivéssemos os resultados que tivemos na Exatamente. Não tinha nem essa lei. Então, sabe, o Ministério Público pode abraçar, pode fazer junto. Eu sei de fazer delação premiada recentemente, já com essa lei, né, com a parceria do Ministério Público, muito bem feito o negócio, efetivo. Agora, daí dizer que a autoridade policial, que o delegado de polícia, que faz um curso, que tem uma formação, os nossos delegados são no Brasil todo, interessa para o Polícia Civil, Polícia Federal, são muito bem preparados, não tem, né, autorização aí. Não é, a polícia vai fazer o que então? Não vai fazer. Sem falar que a expertise da investigação, me desculpe, os membros do Ministério Público, é da polícia judiciária. Que tem tradição histórica, né? E é preparada para fazer para isso. isso, exatamente. Agora, por que querem esvaziar a polícia? Essa é uma indagação que a população faz. Por que querem esvaziar o trabalho da polícia? O que você acha que pode ser isso? Eu não É sei. vaidade? É concorrência? Enfim, o que é Eu isso? sempre falo que é assim, eu saio para uma academia de polícia fazer o curso e ser policial. Né? Não posso eu querer num outro cargo exercer o trabalho da polícia. Né? Sinceramente, eu não consigo. Eu posso falar o que dizem alguns amigos, pura vaidade. Né? Se houver lá na própria Lava Jato algumas delações que foram realizadas somente pelo Ministério Público, perderam a sua validade em momento judicial, foram comprometidas em momento judicial. Não dá para fazer delação premiada, né, sem a polícia. A autoridade policial tem que promover a delação. Exatamente. Né, não lhe tire essa atribuição que foi estipulada pela lei. Então, Exatamente. o Ministério Público não é legislador. Exatamente. Marcos, o que você pode dizer? Você tem alguma experiência da colaboração denominada? Sim, tive lá na repressão à Liga da Justiça, em 2008, e eu concordo plenamente com o professor Lourenço, dizendo o seguinte, que há, na realidade, isso é histórico, uma disputa pelo poder entre as instituições policiais, as instituições de polícia judiciária e o Ministério Público, e penso que isso tem que acabar. Nós temos que somar esforços, evidentemente que o Ministério Público tem uma participação muito importante. Porque quem ganha é o crime, né? Exatamente. O Ministério Público tem uma participação muito importante na persecução penal, é o dominus litis, o dono da ação, e tem que trabalhar em parceria com a polícia. E como colocou muito bem o Lourenço, nós temos a expertise
em razão de anos de trabalho, de atuação Exato. e investigação policial, quem melhor produz prova é a Polícia Judiciária, a Polícia Civil Não, e isso Federal. no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, No mundo exatamente. inteiro, né? Não é uma novidade, né? E outra coisa, nós temos o nosso modelo próprio de polícia, né? Importar também modelos da Europa, dos Estados Unidos para cá, porque a argumentação do Ministério Público, em essência, é que nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, o Ministério Público capitaneia a investigação policial. Na realidade, o que há nesses países é um promotor de investigação criminal que no Brasil essa atividade é desenvolvida pelo delegado de polícia. Delegado de Polícia Federal, delegado de Polícia Civil. É verdade. Mas assim, a atividade em si, em essência, é a mesma. E tem um membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, o doutor Ives Ganda da Silva Martins, que apoia muito a Sim. polícia exatamente nesse sentido, né? Faz uma Quer dizer, defesa uma consistente defesa da polícia. consistência da polícia. E não sei se o Pedro Paulo acompanha isso, né? Mas, enfim, teria alguma coisa a comentar? Né? Acompanho, mas não sou tão, tão especialista. técnico, especialista, mas eu concordo com assim, a ideia de união. E a polícia brasileira tem mostrado muita eficiência em alguns casos. Eu fiquei impressionado primeiro com aquele caso, deveria ser mais valorizado, né? Com o caso daquele americano nadador. Foi rápido. Sim, rápido. Rápido. Aí, olha, nem todo lugar do mundo a polícia descobriria tão A rápido. recente morte do grego, embaixador da Grécia, foi muito em 48 horas foi solucionado. Por quê? Muito Porque rápido. o doutor Rivaldo Barbosa, que é uma referência, Que já esteve aqui no já programa. esteve no nosso programa, uma referência de delegado de polícia atuando à frente da divisão de homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, fez um belíssimo trabalho. Mas por quê? Em razão da sua expertise. É um delegado com larga experiência, que já Exatamente. esteve à frente de diversos órgãos de investigação e deu uma resposta imediata. Evidentemente que se essa investigação estivesse nas mãos de um profissional com menos habilitação, menos afeito à atividade policial, essa investigação não andaria de uma forma tão rápida, tão efetiva. Quando a Comprometido, né? Profissional comprometido. Exatamente, comprometido com o trabalho e com experiência. Exatamente. Quando a polícia é tão eficaz assim, não dá chance para o criminoso se defender. Ele fica preso às provas, acabou. Exatamente. E, na verdade, o que a gente precisa agora é de valorizar a polícia, deixar a polícia trabalhar. Exato. Entende? Quer dizer, porque a polícia do Estado do Rio de Janeiro, como em vários estados, é uma polícia excelente, desde que permitam que ela trabalhe, que ela combata o crime. Essa é a missão constitucional, legal, histórica da polícia no Brasil e no mundo. Então, querer esvaziar isso, né, querer impedir o trabalho da polícia, só serve aos interesses do crime organizado, do narco-estado e do crime em geral, né? E professor, lembrar também Então, para a gente fechar... que toda Lava Jato, tudo isso começa com a investigação policial, né? Exato. Pois é. Se não fosse a Polícia Federal investigar tudo isso, a gente não saberia de nada. De nada. Ficaria como sempre, no Brasil de sempre. Hoje a gente tem uma esperança de um Brasil melhor através disso. E com essa frase excelente do nosso querido amigo Pedro Paulo Amaral, eu encerro hoje o nosso programa, agradecendo ao delegado federal Lourenço Pompilho da Hora, ao delegado civil Marcos Neves, e agradecendo a presença e a audiência de todos vocês, convidando a todos, pedindo para multiplicar isso na mídia social, nas redes sociais, com os familiares, com os amigos, agradecendo ao Sindicato dos Delegados da Polícia Federal, em especial ao delegado Cleiton Bezerra, e até sexta-feira que vem, no mesmo horário. Muito obrigado. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no Estado do Rio, no Brasil e no mundo.